É o livro de ouro dos sonhos, tá? Praticamente essa palestra está baseada nesse livro. E ela criou uma escola de interpretação de sonhos, o foco dela é esse. E ela elaborou uma entrevista, o que foi muito legal. Ela traduziu toda uma abordagem técnica. Tem uma característica do americano que eu admiro, que é essa capacidade, às vezes, de se simplificar, traduzir coisas complexas em coisas simples, práticas, né? E traduziu uma teoria interessante, conseguiu gerar resultados a partir de algo muito simples, que são perguntas, né? Então, a ideia da entrevista. Então, é uma entrevista de sonhos, certo? Em que postura quem está tentando interpretar que postura que a gente vai tentar adotar? A de um visitante de outro planeta. Por que isso é importante? Porque se a pessoa fala assim, eu sonhei com um carro, o que um visitante de outro planeta faria? O que é um carro? Aí a pessoa fala, você sabe o que é carro? Não, mas me descreva, que era o que a gente estava comentando ali. Por que é tão importante essa descrição? Porque na descrição começam a surgir associações. Ela começa a descrever, carro é uma coisa que você usa para ir de um lugar a outro. Concorda que alguém aqui poderia descrever de outra forma? Né? É um lugar... Carro é uma coisa que a gente usa para se exibir para os outros. Né? São várias possibilidades. Então, eu com essa descrição, eu posso entender o contexto do sonho, lembrando que o foco é no sonhador. Então é ele que vai dizer o conteúdo de cada coisa. E aí eu posso ir fazendo as relações mais para frente. Isso aí foi uma sacada muito legal, que ajuda. Então é difícil, exige certo treino. Porque a pessoa fala assim, eu sonhei com o Silvio Santos. Aí você já sei quem é o Silvio Santos. Não, quem é o Silvio Santos? Me fala você, descreva. E é mais difícil do que parece. Porque a nossa tendência é, às vezes, passar reto em algumas coisas. Então, o que vai pesar aqui, um bom intérprete, vai ser essa disciplina dele de não supor, tá? De não ir além da própria interpretação ou própria descrição do sujeito. Vai tentar utilizar de forma mais fiel possível, inclusive as palavras que o sonhador utiliza, tá? Porque isso são as chaves de associação, são os fios que vão unir as coisas do sonho com a vida. Tá? Então, definição e descrição das imagens. A pessoa vai definir algo, vai definir o que é um carro. Um carro, eu lembro de um carro quando era pequeno, meu avô. Não, corta. Descrição no máximo em 3, 4 palavras. Por que isso? Não é que você está cortando todo esse conteúdo, porque você não quer perder o fio da meada. Porque o sonho não é só o carro. O sonho tem várias coisas, tem vários elementos, né? Então acredita que ele vai sintetizar ali. Se aquilo não for suficiente para ele criar as devidas associações, ele vai ter outras oportunidades, outras imagens surgirão. E aí você não vai se perder com interpretações tangenciais, ou seja, coisas que vão levar para outra direção. Eu lembro que uma vez isso aconteceu. Isso às vezes vai atrapalhar mais do que ajudar o processo de interpretação. 3, 4 palavras. Por quê? Porque você vai utilizar essa descrição o tempo todo. Toda vez que você for fazer um reforço, toda vez que você for reafirmar o sonho para o sonhador, você vai usar a descrição dele. Então, se ele tiver, carro é uma coisa que meu avô tinha, depois que não sei o que lá, aí você vai descrever, então você estava num carro que é a coisa que seu avô tinha, não vai dar, né? E depois você tem que descrever o que é avô, depois você tem que, entendeu? Então já era, aí você se perde, tá? Então o passo a passo, né? A gente vai ter uma preparação. Que preparação é essa? Como é que eu, como intérprete ou entrevistador, tenho que me portar? Com o máximo de humildade possível. Eu não sei o que a pessoa... Eu não sei o que significa. Eu não sei qual é o problema que ela está passando. Porque às vezes assim, eu sei que a pessoa está numa determinada situação da vida dela. Ela brigou com o namorado. Então deve ser alguma coisa. Fala aí, conta aí o seu sonho. Mas eu tenho certeza que tem alguma coisa com o namorado. Entendeu? Então se você partir daí, você não vai fazer a interpretação do sonho. Né? Você vai prejudicar o processo. Lembra que o centro é o sonhador. Ok?
o resumo do sonho. O resumo do sonho é muito simples. É um objeto ou uma ação, ou seja, uma sentença ali que descreva, por exemplo, a Maria deu comida para o cavalo, né? Então, no meu sonho tinha isso. Eu coloco de um lado ali a Maria, ou o cavalo, ou a Maria dando comida para o cavalo, depende de como eu decompor esse sonho. Se o sonho todo dela foi esse, eu sonhei que a Maria deu comida para o cavalo, aí eu posso esmiuçar. Mas se o sonho for mais complexo, eu posso pegar uma frase completa como essa e associar um sentimento. Nossa, isso me deu uma raiva dando comida para o cavalo. Pode acontecer. Então, assim, o que é? Quem é Maria? O que é um cavalo? Para que ele serve? O que ele faz? Né? Como ele é? São coisas que vai me ajudando a entender de repente se raiva de alguma coisa semelhante a essa, tal, entendeu? Na sua vida. Só estou dando uma estrutura. Eu vou passar por cada pergunta. Tá? Mas o resumo ajuda isso. Você faz e associar os sentimentos. Tá? É uma forma de organizar o sonho, mas não é a única. E um foco sempre no sentimento. Como é que é esse sentimento para você? O que você sentiu nessa situação? Né? Eu estava lá surfando. Como é que você se sentiu surfando? Livre, feliz, satisfeito? Outra pessoa, horrorizado porque eu odeio o mar. Outro significado completamente diferente. Né? E como é que você estava se sentindo lá, na hora? Né? Às vezes a pessoa estava se sentindo muito bem. Às vezes ela estava se sentindo... E ela falou assim, não, eu odeio o mar, mas eu estava me sentindo super bem. O que vale mais? Que ela estava se sentindo bem. O sonho dela estava trazendo isso. Né? Só que, claro, eu vou misturando um pouco essas coisas. Às vezes eu estou fazendo uma coisa que eu não gosto, mas que eu estou me sentindo bem fazendo e surpreso com isso. Um exemplo bem grosseiro, mas só para mostrar que a gente vai estar tentando fazer sempre essa conexão. Tá bom? Tem um ponto importante, tá? Quando eu pego as coisas e vou decompor no sonho, eu tenho que tomar muito cuidado com uma perguntinha que o pessoal adora. Porque se eu tentar fazer uma interpretação, uma conexão cedo demais, eu corro o risco de gerar resistência e de não conseguir fazer a conexão, atrapalhar. Por exemplo, o que significa cavalo para você? Acabei com o negócio. Porque ela acabou de me falar o sonho, eu já estou perguntando o que significa. Aí ela vai começar assim... Cavalo, para mim, cavalo significa liberdade, força, poder. Eu não estou facilitando as conexões dela. Não estou facilitando as associações. Eu estou levando ela para uma esfera intelectual, estou afastando ela do sentimento e da vivência do sonho. Porque ela vai falar assim, não, cavalo na minha religião significa tal coisa. Ou na minha cultura, tal, entendeu? Então, eu não posso, essa pergunta eu tenho que tomar cuidado. O que significa isso para você? O que significa aquilo para você? É muito melhor eu decompor mais, pegar cada imagem, o que é isso? Descreva, né? E a partir das descrições, para depois, num determinado momento, tentar fazer essa ponte. Mas se eu não tiver descrições antes, o que é cavalo? Eu vou pegar alguma coisa que eu escutei em algum lugar e vou perder essa chave. Entenderam isso aí? O resumo me ajuda nisso, porque ele me ajuda a ver os elementos que estão ali, isolados, né? E as descrições, os sentimentos que estão associados, como é que eu descrevi cada um. E aí eu não fugi muito dessas descrições. Descrever é o principal exercício aqui, vocês vão ver. Então, os 4 passos, embora eu vá falar depois de cada elemento, mas os 4 passos. A descrição, como eu falei. Então, o trabalho começa justamente com a pessoa descrevendo, ela pode dar uma ideia de como foi o sonho geral, e aí você começar. Descreva tal coisa. Né? O que é isso? O que é aquilo? Lembrando que você é o quê? Um extraterrestre. Então você vai pedir descrição de tudo de tudo que tiver alguma importância dentro do sonho. Tem coisas que podem ficar meio secundárias. Né? Ela estava com um vestido, não sei se era rosa, se era vermelho. Às vezes não precisa você falar da cor. Né? Depende. O importante é, às vezes, você começa a fazer esse processo de interpretação do sonho, você está nos primeiros elementos e a pessoa já faz a associação. Se serviu bem a ela, tá bom. Você não precisa... não, mas calma aí, tem mais coisa aqui. Né? Eu não vejo utilidade nisso, em você ficar explorando cada coisa, se a pessoa já fez a relação, já tirou dali o que ela precisava, o que ela queria. Porque senão eu estou supondo que eu sei o que ela precisa. Né?
que aquilo é pouco. Às vezes é o suficiente para aquele momento, é o que dá. E é o que dá, né? Se você tem um conhecimento muito profundo dessa pessoa e tal, e você acha que pode explorar outros elementos do sonho, tudo bem, se você der uma espremida no sonho, tá? Agora, em momento nenhum, você vai sugerir alguma interpretação ou alguma associação. Isso não, entendeu? Mas você fala assim, poxa, e o cavalo? Você não falou do cavalo. O que é o cavalo para você, entendeu? Que aí você pode ver, pode ajudar ela, de repente, a ampliar o entendimento dela do sonho. Mas em momento nenhum falou, você não acha que o cavalo é o seu avô? Você não acha que ele está representando o seu avô? Pensa bem, né? Aí não, aí você matou essa abordagem fenomenológica, tá? Segundo, reafirmar e recapitular. A todo momento eu vou estar reafirmando as descrições dele. Ah, então você me disse que você estava numa caverna que é uma coisa escura, sombria e assustadora, certo? Certo. Entendeu? Então eu estou recapitulando e reafirmando a todo mundo. É isso? É isso. Então aí você estava lá dentro e de repente apareceu um coelho, que é um animalzinho fofo, mas meio assustador. Tem gente que acha coelho assustador. Entendeu? Então eu estou usando o quê? As descrições dela, a todo momento. E se eu usar as palavras dela, eu tenho mais chance de criar as relações, né? Tem coelho que tem um olho vermelho, assim. Teve gente que falou que não concordou com o coelho. E aí fazendo a conexão sempre que puder com a vida desperta. Alguma coisa que você está passando, que você viveu, tem a ver com isso? Né? Ser mais ou menos nesse contexto. Você está passando por uma situação semelhante no seu cotidiano, na sua vida? Porque assim você vai fazendo pontes. Ah, cara, eu estou passando por uma coisa parecida assim, porque quando eu conseguir quando eu der essas descrições, você concorda que quando eu descrevo o coelho, eu tiro a imagem do coelho e eu vou no que ele significa. Porque a descrição está falando, é um animalzinho fofo e assustador. Eu estou tirando a imagem do coelho e eu estou dando o que ela está significando, que papel aquela imagem está ocupando. Então, se eu uso isso, eu posso ver outras coisas que estão acontecendo, que estão significando aquilo também. Você está passando, né? Você está diante de algo ou alguém, ou alguma coisa que está te assustando, que você acha fofo, agradável, que te atrai, mas que ao mesmo tempo te assusta. Entendeu? Então eu tirei a imagem e aí agora a coisa pode me ajudar a entender um contexto do cotidiano. E resumindo a exploração, ou seja, depois que eu começo a fazer pontes e tudo, eu posso resumir de novo o sonho, falando das associações, mostrando as pontes e tudo, porque aí às vezes vai ampliar a associação. Inclusive, eu estou achando que amanhã que eu vou fazer tal coisa, eu vou tomar uma atitude diferente e tal. Então você pode ampliar mais, né? Pode alcançar mais elementos quando você resume e vai explorando essas relações. E às vezes uma coisa que estava meio obscura no começo, por isso que você chega a um ponto, você está interpretando ali uma imagem, está tentando chegar a essa descrição, e a pessoa não fez nenhuma associação, ela não sei o que isso significa. Passa para a próxima, não tem problema. Sabe, não fica preso assim, pô, mas ele não teve nenhuma associação com esse coelho, né? E aí eu não largo o coelho de jeito nenhum. Não, deixa o coelho e passa para o próximo, tá? Porque depois você vai entender, o coelho então era meu avô. Tá bom? Então sempre recapitulando com as descrições do sonhador. Porque são perguntas que ajudam, é uma carta de sugestões. Como começar, né? Dá dicas bem práticas mesmo. Pode me contar o seu sonho agora? Pergunta boa, né? Simples, mas é isso, né? E aí, o que a gente vai explorar aqui? Que a pessoa seja específica nas coisas que ela vai falar, né? Quais os sentimentos que você tem mais consciência no sonho? Isso já vai me dar uma visão geral do sonho. Eu senti muito medo, eu senti muita raiva, foi perturbador. Beleza, então isso já me dá alguns ingredientes que é interessante eu destacar, porque vai me ajudar a contextualizar isso na vida da pessoa. Você está passando por esse tipo de sentimento? Né? Alguma coisa, alguma esfera da sua vida está trazendo perturbação, raiva, tá? Você tem sentido essa raiva, por exemplo, você pode pedir para a pessoa descrever, inclusive, a raiva. A raiva é uma coisa que dá vontade de fazer isso, matar, sei lá, enforcar, né? Ou então você simplesmente fala isso. Você tem se sentido angustiado,
em seu passado ou na sua vida atual? Ou seja, você já sentiu isso ou está sentindo hoje? E aí se a pessoa isso aí já é uma ponte que às vezes dá a ela a interpretação do sonho. Acontece. Tá? E quando foi a primeira ou última vez que você sentiu isso? É uma forma de explorar um pouquinho mais. São algumas perguntas que podem ficar ali de lado, mas que você pode utilizar. A gente tem 6 elementos aqui. Vocês podem me ajudar se eu esquecer de algum. Tem os cenários, tem os animais ou objetos, não sei, tem as pessoas, ações, né? Tem os sentimentos e, se não me engano, tem as tramas ao final, né? A trama ou algo assim. Mas vamos lá. Então, quais perguntas importantes para serem feitas? Primeiro, cenários. Descreva o primeiro ou o segundo cenário. Por que o segundo? Porque às vezes o primeiro foi, eu atravessei uma rua e entrei numa loja. E às vezes a loja é mais importante ou ela vai ter mais elementos de interpretação. Porque se eu ficar na rua, às vezes eu vou ter poucas associações aí e poucas chances. Como vai ter uma hora que a coisa encaixa, não tem problema se eu não explorar tanta rua agora, né? Às vezes você atravessa a rua e pronto, já entra na loja e começa a falar da loja. Que tipo de lugar é esse? Né? Ou seja, é um lugar onde as pessoas vão para comprar coisas. Pronto, aí eu já tenho mais ou menos a descrição. Que tipo de lugar? É um lugar agradável, é um lugar chato, é um lugar divertido, é um lugar interessante, é um lugar que eu odeio, né? Aí já está a questão do sentimento. Como é esse lugar? Ele é grande, ele é pequeno, ele é bonito, ele é... Na sua vida quando desperta. Ou seja, como é que é uma loja na vida desperta? É um lugar organizado, tem funcionários, tem pessoas vendendo e tal. E como é no seu sonho? Era tudo meio colorido, meio conturbado e tal. Por que é importante isso? Porque aí você vai meio que misturando, você já está fazendo associações aí. Você já está facilitando a pessoa a começar a conectar certas coisas. Porque ela está trazendo elementos, ela está unindo a vida dela, cotidiana, com os elementos dessa dimensão onírica. Isso aí já está facilitando um processo até neurológico mesmo de criar associações. Tá? A diferença entre o sonho colorido e o sonho... É interessante você falar assim, e como é que foi no seu sonho? Aí a pessoa pode falar. No meu sonho era tudo preto e branco. Né? E que sentimento isso te traz? Entendeu? A mesma ideia, assim, eu não vou interpretar o que é preto e branco. Porque às vezes assim, me dá um sentido de romantismo. A pessoa pode achar mais bonito, pode trazer boas memórias, boas lembranças, uma nostalgia positiva. Entendeu? Então, é um elemento a ser explorado. Se ela fala assim, qual a diferença? A diferença é que no meu sonho era tudo preto e branco. E o que você sente diante disso? Como é que você se sentiu nesse ambiente preto e branco? Ou podia ser isso. Né? Mas aí vai depender da descrição. Entendeu? Tem gente que diz que só sonha em preto e branco. Tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe. Tipo assim, eu não sei se eu sonho em preto e branco. Porque é interessante, a construção de imagens ela é diferente do que a gente está acostumado. A gente às vezes tem mais uma impressão de ter visto do que de ter visto mesmo. Né? E como você se sente lá? Eu cheguei na loja e me sentei no sofá. Aqui, explorando os sentimentos. Como você se sente em pé lá, ou sentado lá, como você estava? Eu estava sentado numa poltrona. Como é que você se sente lá? Ajuda ela, isso já vai ajudando ela a se conectar com com os sentimentos. Né? Eu me senti assim, me senti assado, e ela vai falando. Tudo que você achar importante, tudo que é descritivo, você vai tomando nota. Então esse cenário, aí você fala, esse lugar onde as pessoas vão para comprar coisas, e que você odeia. Então esse cenário tal, é isso? É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. É um lugar que eu odeio que estava desse jeito. Esse cenário que você descreve como, não sei o quê, lhe lembra alguma coisa? Essa pergunta ela é muito importante. Lembro mesmo. Eu fui num lugar que eu odeio outro dia e eu me senti do mesmo jeito. Eu me senti também, quando eu sentei lá naquele sofá, eu me senti da mesma forma. Entendeu? Aí eu já ajudei a fazer uma associação super rica. Como assim? Aí a pessoa vai explicar, não, porque quando eu estava lá, eu estava preocupada com tal coisa, e isso me fez pensar em tal coisa, e por isso que eu me sentia assim também. Entendeu? Essa perguntinha, como assim, é ótima. Como? Né? Por quê? Porque ela é aberta. Ela é aberta, mas a pessoa não se perde. Porque se você falar assim,
de que forma, né? Dependendo da pergunta que eu fizer aqui, eu vou restringir a forma dela de descrever, né? O que seria se sentir assim? Aí ela pode dar uma descrição geral e não como foi para ela, entendeu? Como é que descreva, né? Em determinadas situações a gente vai usar, mas sempre que a gente puder, para a gente fixar essa conexão, para a gente firmar essa perguntinha, como assim, é importante. Que a pessoa vai fazer as relações para tentar traduzir para você o que ela sentiu e por que esses sentimentos eram semelhantes. E nesse esforço ela está fazendo associações. Porque a pessoa, nossa, isso aí eu lembrei do meu avô. Como assim? Né? Como assim? Ah, não, porque meu avô também fazia isso, também fazia aquilo. Quando ele, né, tal detalhe do que ele falava me lembra tal situação. Aí ele está fazendo as relações todas. Está interpretando. Por isso que dá para fazer com você mesmo. Porque o intérprete, ele é um espelho, na verdade. Ele está querendo espelhar tudo. Ele está querendo devolver de uma forma que seja provocativa o suficiente para gerar as associações. Mas toda a mágica vai acontecer dentro do sonhador. O sonhador que vai fazer tudo. Né? Pessoas. Quem é? Ah, eu sonhei com o Silvio Santos. Quem é o Silvio Santos? Silvio Santos é um apresentador muito famoso e uma pessoa muito rica. Tá? Ou seja, você tem que fingir, e aí você tem que falar isso para a pessoa. Ó, finge que eu nunca ouvi falar nessa pessoa. E descreva. Aí eu pego essa descrição. O que é? Uma pessoa muito rica, um apresentador, né, uma pessoa comunicadora, da forma que ela descreveu, e muito rica. Beleza, eu coloquei essa definição. Lá na frente pode ser útil. Silvio Santos já não é tão importante. O que é importante? Que é uma pessoa comunicadora e muito rica. Agora, pode ser que eu encontre uma associação na vida real, porque provavelmente ela não encontrou o próprio Silvio Santos, né, na vida dela. Se ela encontrou, aí ela tem que te avisar. Assim, não é porque eu vi o Silvio Santos outro dia. 2. Como é o Silvio Santos na sua vida quando desperta? Ah, eu acho que ele é uma pessoa assim, assada, né? Ele é uma pessoa... Ou seja, a imagem que eu tenho dele, ele está descrevendo um pouco mais como é essa pessoa na vida dela. Como ela é vista, digamos assim, no cotidiano. É vista como uma pessoa muito importante, meio doida, não sei o que lá. É a descrição dela. Por quê? Como é no seu sonho agora? Ah, ele estava me dando uma bronca. Ele estava com raiva de mim. Entendeu? Às vezes não tem nada a ver. Ou seja, é a figura fora e como é que é a descrição dele no sonho. Entendeu? Então por isso que é importante ter essas duas descrições. E o que ele estava fazendo? Aí ele já está... O que é esse comunicador e tal? Toda vez que eu conseguir ter a oportunidade de utilizar uma descrição, é melhor do que eu usar o Silvio Santos. Agora eu vou tirando a imagem e vou usando cada vez mais essas descrições. Essa pessoa que é assim, assim, assado. Aqui eu ainda estou explorando o sonho, não tem tanto problema, mas quando eu vou começar a criar as relações, vai ser importante. E isso também vai me ajudando a sair. Quando eu pergunto como é que é na sua vida, ou em geral, eu estou dando uma noção geral uma visão geral daquela pessoa, daquela figura. Quando eu falo no seu sonho, eu estou dando um caráter pessoal. Eu estou especificando a sua interpretação. Então eu estou afunilando o seu foco de atenção. Está vendo que é uma condução mesmo? Você vai conduzindo. Então, fulano de tal, que é um comunicador rico, não sei o que lá. Né? Então você reafirmou. Toda vez que tiver uma descrição mais complexa, um pouquinho mais longa, reafirma. Não, é isso, mas não é só isso. Ah, o que é mais? Ah, ele também é uma pessoa esquisita. Ah, então tá, acrescenta. Cada vez que você reafirma, às vezes você introduz um elemento novo. E por que esse elemento novo surgiu? Às vezes porque ela está começando a fazer relações, ela está se aproximando sem perceber da chave do sonho dela. Né? O Silvio Santos, que você descreve como essa pessoa rica, esquisita, não sei o que lá, o faz lembrar de alguma coisa na sua vida? Né? Ah, eu lembro de um fulano de tal. Ou então não lembro de nada. Então passa para o próximo, não tem problema não. E aí, mais uma vez, essa pessoa o faz lembrar de alguém em sua vida ou uma parte de si mesmo. Ah, eu tenho uma parte meio esquisita mesmo.
que é falante. Eu falei assim, eu quase não me reconheço, parece mesmo o Silvio Santos. Eu sou possuído pelo Silvio Santos de vez em quando. Então, às vezes, identifico essa parte, essa coisa, sabe? Eu estou vendo que em certas situações, em certos momentos da minha vida, eu estou me comportando desse jeito, sabe? Em tal lugar. E por isso que talvez eu esteja meio desconfortável. É um exemplo, entendeu? Então, teve uma hora que fechou. Porque pode ser de outras coisas, de outras pessoas, de uma situação, ou pode ser, às vezes, de um conteúdo interno. Vai depender muito da pessoa. Só que você não precisa se preocupar com isso antes. As perguntas vão conduzir. Eu me sinto um Silvio Santos de vez em quando. Como assim? Aí ela explica. Eu tenho um Silvio Santos dentro de mim. Como assim? Aí ela vai fazer os ganchos. Animais, né? Eu sonhei com um coelho. Vamos voltar para o coelho. Tá, o que é um coelho? Aí a descrição. A descrição vai me dar elementos interessantes. Finge que eu nunca vi um. Como você descreveria a personalidade de um coelho? Ele é esperto, ele é alegre, ou ele é, sei lá, sacana, se ele lembra do Pernalonga, vai, né? Então, tem várias possibilidades. Ele apronta coisas, ele é astuto, ele é esperto. Cada um vai ter uma interpretação. Tá? E o que o coelho está fazendo no seu sonho? Ele está tentando me roubar, ou ele está tentando me enganar, ou ele está tentando... Entendeu? Aí, peguei... Estão vendo aí os ingredientes que agora podem fazer sentido com o cotidiano? É isso que eu queria, que vocês tentassem ver. Eu estou traduzindo todos esses elementos em coisas que podem fazer sentido no cotidiano. Encontrar com um coelho no meio da rua, a chance disso acontecer é muito pequena. Agora, de encontrar alguém que pode estar tentando te enganar, sim. Né? Ou que você sentiu isso, pelo menos. E aí é interessante que nessas descrições eu tentar reunir ali 2, 3 adjetivos sobre o coelho. Não muito mais do que isso, para a gente não se perder. Ele é esperto, isso e aquilo. Porque senão depois eu não consigo mais fazer essas recapitulações que são tão importantes e são tão ricas. Então, aquilo que eu comentei antes, não faz muitas associações, não. Para ali, ele é fofinho, mas ele é espertalhão, não sei o que lá. Pronto. Tem que ter a resposta pronta, né? Porque às vezes volta e a pessoa vai falar outra coisa. Aí você acrescenta, você tinha falado que ele era isso, isso e isso. Né? Mas você falou que também, ele também é assustador. Então, acrescenta. Então, agora ele também é assustador. Porque aí você vai expandindo, ampliando e ela vai podendo fazer essa relação com mais precisão. Porque agora o que ela vai encontrar na vida dela é uma combinação bem específica de características. Então, por isso que vai ganhando precisão. Às vezes, só o espertalhão já me permitia fazer associação. Às vezes, eu não consigo entender. Mas eu vou ampliando, aprofundando, reunindo mais características. Essa complexidade, sim, agora eu consegui entender melhor. Né? O colega estava me falando ali de um sonho recorrente. Sonha com escola, sonha com faculdade, sonha com não sei o quê. Então, descreve bem isso. Porque os detalhes dessa descrição, assim, porque eu tenho um sonho sempre igual. Às vezes eu sonho que eu estou numa faculdade, às vezes eu sonho que eu estou numa escola, às vezes eu sonho que eu estou não sei aonde. Tá, então é igual, tem elementos iguais, mas não tudo. Descreve uma escola, descreve uma faculdade, às vezes vai te dar características a mais para especificar a sua interpretação, afunilar. E aí às vezes vai te ajudar a dar uma resposta mais precisa. Entendeu? O que ele está fazendo no seu sonho? Então, o espertalhão, não sei das quantas, no seu... Então, né, o coelho é tal e tal coisa, certo? Reafirmo. Eu coloquei todas as perguntas aí, sabendo que cada uma delas, na verdade, pode abrir para mais perguntas. Eu posso explorar além disso, com certeza. Posso encontrar outras questões que eu quero explorar em termos de sentimento. Como é que se sente? Ele fala assim, o coelho estava segurando um cachimbo. O que é o cachimbo? Né? E aí eu posso especificar mais, fazer mais perguntas. Então, isso aqui são perguntas básicas, estruturais, mas que podem gerar várias outras, tá? A fim de quê? De uma descrição cada vez mais precisa, mais perfeita. Tem algumas coisinhas que eu vou falar no final que podem ajudar, né? A gente a entender e a buscar outras perguntas. Há alguém em sua vida ou algo em qualquer parte de si mesmo que é como um coelho, que você descreve? Foi a mesma pergunta do outro, né? Tem o Silvio Santos,
ter um coelho é fácil, né? Como assim? Mais uma vez. Tá? Estão entendendo assim? O que é, como é no seu sonho, então tal coisa, e seu sonho é tal coisa, enfim, reafirma. Esse objeto e seu sonho que você descreve, o faz lembrar de alguém, alguma coisa em si? São perguntas muito semelhantes, muito parecidas. Tem pequenas diferenças, porque você não vai fazer às vezes as mesmas perguntas para um objeto e para uma pessoa, né? Como assim? Aí aqui é importante, porque essa pergunta sempre a gente vai ter que fazer. Em vários momentos, eu prefiro fazer mais essas perguntas mais para o final mesmo. Eu vou explorando os outros elementos, a pessoa vai ficando mais à vontade comigo, porque você já falar assim, como é que você se sente nessa situação? Às vezes é a pergunta mais delicada, e você já começar com ela não é muito estratégico. Mas em vários momentos, né? Por exemplo, você sonhou que estava com uma outra pessoa, que não é o seu companheiro ou sua companheira. Você já pergunta, como é que você estava se sentindo lá? Aí a pessoa já, não, deixa pra lá, não vou interpretar esse sonho não. Muitas vezes o que eu faço? Eu pego mais ou menos um resumo do sonho. Então a pessoa me fala, eu sonhei com isso, isso, isso. Eu já coloco algumas coisas ali, né? E aí depois que eu vou explorando ponto a ponto. Então eu prefiro ter mais ou menos um resumo do sonho. E depois, então você me falou, de preferência escrevo, só que às vezes não dá tempo, né? Só que aí depois você vai em cada ingrediente do sonho, em cada elemento do sonho. Por quê? Porque às vezes a pessoa ainda não contou para ninguém. E se você interrompe ela demais, ela pode perder mesmo, pode esquecer de coisas importantes, sabe? Então você pelo menos já registrou ali, agora o sonho está ali. Eu peço para os meus pacientes já escreverem um sonho. Então eles já trazem normalmente o resumo do sonho. Já está escrito, né? Aí eu vou explorando, você falou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu vou pedindo para a pessoa ir lendo, aí sim, eu posso interromper ela quando eu quiser, porque está ali, né? O meu medo é esse. Eu não uso sonho sempre, tá? Na terapia, mas eu uso muitas vezes quando a gente está caminhando assim no processo terapêutico. E aí, de repente fica tudo parado, não vejo. Aí eu apelo para os sonhos. Sempre dá uma abertura nova. Sempre dá uma movimentada, né? E depois eu volto. Isso é uma opção. Tem gente que trabalha com sonho o tempo todo. Tem gente que não trabalha com sonho em hipótese nenhuma. Exato. Então, vocês vão ver que essas perguntas elas podem servir para diferentes formas, sabe? Elas podem te ajudar a pessoa a ir chegando a certas coisas e você explorar mais de acordo com a sua linha de pensamento, com a sua forma de entender aquilo, que você vai ajudar geralmente ela a fazer certos insights, ter certos insights. Então ela é muito útil nesse sentido, porque ela pode servir para várias abordagens, né? Então fale-me mais sobre esse sentimento. É importante explorar bem o sentimento. Pode me falar, né? Eu sinto isso, tal. Eu posso pedir para ela descrever como ele está falando, né? Descrever no corpo. Como é que você sente isso? É uma pontada? Que tamanho tem? E tudo, né? Porque a pessoa vai se conectando com o sentimento. Isso que é importante. Ela se conecta. Ela daqui a pouco... Não é? A gente, às vezes, para lembrar como é que é a nossa casa, quantas janelas tem, a gente vê a casa. A gente começa a visualizar a casa. Da mesma forma para o sentimento. Se você começa a pedir para ela descrever o sentimento, ela começa a se conectar com o sentimento. Ela, é meio assim, meio assado. Então essa conexão ajuda muito a fazer associações, porque foi o sentimento que às vezes produziu certas imagens, né? Fale-me sobre uma ocasião ou a última vez que você se sentiu assim. Porque às vezes tem uma ocasião muito presente, às vezes tem uma coisa mais passada. Eu senti isso na escola. E como é que foi isso na escola, né? Como é que estava na escola? Por que você sentiu isso lá na escola? O que aconteceu na escola? Várias perguntas que eu poderia fazer aqui. E ela vai me dando um contexto. E eu vou enriquecendo a minha descrição. Tá? Deixe-me ver se estou compreendendo. Você está sentindo ou estava e aí tal. Certo? Essas recapitulações elas são cansativas, mas elas são necessárias. Cada ponto desse você pode acreditar que tem uma potência de associação imediata. Assim, às vezes, pum, fechou. Esse sentimento o faz lembrar de alguma coisa na sua vida atual?
Ah, lembra tal coisa, lembra um pouquinho. Como assim? De que forma que lembra? Ah, isso aí está me lembrando vagamente do que aconteceu tal dia. Como assim? Aí a pessoa vai falar do que aconteceu. Tal, tal. E aí ela vai, às vezes, fortalecer essas pontes. Ações. Descreva a principal ação ou acontecimento nessa cena. Ah, eu estava fugindo de um monstro. Principal ação. Eu posso ter pulado coisa, eu posso ter abaixado, passado embaixo de buraco, mas a principal era a fuga. Entendeu? E aí é onde eu tenho que colocar mais meu foco. Por que os seres humanos fazem essas coisas? Aqui eu não vou perguntar o que é fugir, porque senão a pessoa vai ficar, às vezes, vai dificultar muito a descrição. Mas por que as pessoas fogem? Ah, porque estão com medo de alguma coisa, ou porque não querem enfrentar certas coisas. Pode vir uma descrição dessa. E como você se sente em relação a isso? Ah, eu sinto medo, eu sinto que isso acontece muito, enfim. Vai ser o sentimento. Sinto certa angústia, isso faz sentido para mim. São possíveis respostas. Faz lembrar de alguma situação na vida? Como assim? Como você descreveria a trama central desse sonho? Ou seja, se a pessoa fosse fazer uma sinopse do sonho, a história de uma pessoa que viu um monstro, saiu correndo para se proteger em algum lugar. Foi a sinopse ali, mais ou menos. Então ela descreveu essa dinâmica da ação. E aí eu posso pegar cada ingrediente desse, pedir uma descrição, decompor, que aí de repente eu vou ter uma saga, uma ação que vai ajudar ela a perceber. E eu estou fazendo exatamente isso no meu trabalho. O meu chefe é um monstro, eu estou tentando me esconder lá no departamento de não sei o que lá, né? E, enfim, mas eu não estou feliz, não estou satisfeito. Não. Então eu estou vendo que de repente eu tenho que sair. E por que você não está feliz? Tá? Aí você pode explorar de outras formas. Você, não queria estar dentro dessa caverna, eu não quero ficar dentro desse buraco. Entendeu? Ah, então eu não vou ficar lá nesse departamento, eu vou ter que enfrentar um monstro. Prefiro assim, me sinto bem assim. Né? Aí, claro, você pode explorar terapeuticamente. Né? Ah, você gostaria de quê? De enfrentar esse monstro? E aí? Ah, eu gostaria. Não, eu prefiro, eu acho que eu ia me sentir melhor fazendo isso. Aí pronto, já dá uma orientação, uma direção para o que ela pode, de repente, tentar fazer no dia seguinte. Né? Por isso que eu digo assim, da utilidade, né? que eu enfatizei no início. Tem que ser útil de alguma forma, senão a gente se perde, fica só intelectual. Agora não, agora é útil. Eu estou percebendo, agora eu percebi que eu realmente estou me escondendo. E talvez eu esteja infeliz justamente porque eu estou nesse lugar que eu não consigo me expressar, não consigo me mostrar, não estou fazendo tudo o que eu gostaria. Então, eu vou sair. Decidi agora que eu não vou trabalhar mais nesse departamento. Pode vir uma decisão assim. Só que eu não posso falar isso, sai desse departamento. Esse departamento está acabando contigo. Não vou fazer isso. Seria muito irresponsável. Então, algumas perguntas relativas ao resumo. Né? Primeiro, devo resumir todas as descrições e conexões feitas até agora ou você gostaria de fazer isso? Isso é uma pergunta interessante. Você pode passar por etapas, né? Percebendo algumas coisas e falar assim, eu posso fazer todo esse resumo dessa descrição ou você gostaria de fazer? Porque se a pessoa puder fazer, é melhor ainda. Ela fazer o resumo, a descrição. Não, eu encontrei com uma pessoa assim, assado, estranha e rica, que me deixou com muito medo, me fez sair de um lugar e me esconder em outro. Então, se ela está fazendo isso, ela às vezes começa a passar na cabeça dela o filme da vida dela, né, de alguma situação do cotidiano. Então, pedir para a pessoa mesmo fazer essa descrição com base naquilo que você anotou, que você tirou, ela pode acrescentar informações importantes nessa descrição, tá? E aí é algo bom de se fazer. Então, nessa parte do sonho, que você se escondeu dentro da caverna, que você descreveu como, ou seja, como assustador, como desagradável, como algo que está me anulando, que fez lembrar-se do seu trabalho lá no departamento. Né?
Então, aqui eu estou reforçando, né? Nessa parte você viveu isso e está te lembrando do seu departamento. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque cada vez que você reforça as associações, as conexões, a pessoa vai fortalecendo mais e vai falar assim, não, não sei, está faltando alguma coisa ainda. Entendeu? E aí ela te traz algum elemento ou abre uma brecha para você explorar um pouco mais. Isso tudo te faz lembrar mais alguma coisa? Né? Eu estou preocupado também com minha filha que está fazendo a mesma coisa. E aí, às vezes, né, está fazendo a mesma coisa no trabalho dela. Mas a sua filha não tem isso. Mas às vezes no sonho, alguma imagem que tinha escapado podia estar falando sobre essa preocupação dela. Que além de tudo ela ainda está preocupada com o exemplo que ela está dando. Por isso que o Silvio Santos, que ele é apresentador, que se exibe para todo mundo, vai ver, era isso. Entendeu? Assim, uma imagem que estava meio estranha, estava meio fora do sonho. Te lembra mais alguma coisa? Não, me lembrou agora também a situação da minha filha. Aí às vezes você explorando isso, essa situação com a filha e tal, como assim? Aí ela fala, de repente dá sentido para uma imagem que tinha ficado de fora, que não tinha se encaixado. Agora, como você compreende o sonho? Conte-me todo ele acrescentando as conexões e comentando a respeito do que entende e do que permanece obscuro. Então aí você pede para a pessoa dar toda essa interpretação. Entendi que eu estou sentindo isso, eu sonhei com tal e tal coisa, porque isso me lembra tal e tal coisa, eu estou vivendo tal situação no meu trabalho e estou decidido a fazer tal e tal coisa. Tem alguma coisa que não ficou clara? Não. Fechou, é isso mesmo. Pronto. Né? Concluiu. Tal coisa ficou. Aí explora, então me descreve de novo. O que é essa tal coisa? O que ela quer dizer? Né? Então, algumas estratégias que a gente pode ter em mente, ok? A gente pode ter algumas estratégias em mente. Amplificar os sentimentos. Né? Então, a pessoa falou, tá com raiva. Tá, como é que é essa raiva? Como é que é essa raiva? Te dá vontade de fazer o quê? Te leva a fazer o quê? A querer o quê? Você amplifica os sentimentos. Né? Toda hora você apareceu um sentimento, ou apareceu alguma coisa, apareceu um rato, de repente passou na nossa frente. E como é que você se sentiu diante desse rato? Ou seja, eu estou dando um foco para o sentimento e ampliando. Né? Isso é muito importante. É explorar vários sentimentos associados àquela imagem. Né? Todos. Como é que esse negócio faz você se sentir? E eu posso falar, como é que faz você se sentir na sua vida real e como é que te fez se sentir no sonho? Quais as diferenças? Tudo isso me ajuda a descrever melhor. Tá? É para isso, é para descrever melhor. Imaginar o absurdo ou o oposto. Tem pessoas que não falam quase nada. O que é um coelho? É um bicho. Tá, e como é que é esse bicho? Pequeno. Sabe? Aí vai ficando pobre, né? Pode ficar muito empobrecido. Então, assim, às vezes você fala assim, você me disse então que é um animal enorme, assustador. Então você me falou que o coelho é um... Né? Eu vou pro absurdo, assim. Você me disse que é um bicho pequeno, mas é um bicho assustador. Eu falo, não é assustador. É um bicho que, na verdade, é até bonitinho. Já te deu uma informação a mais, entendeu? Então você usa o absurdo, porque se ele não falou nada, você pode entender do jeito que é. Um bichinho pequenininho e asqueroso, né? Não é asqueroso. Coelho não é asqueroso. Coelho é entendeu? Ele é um bicho agradável de se ver. Então ele é agradável, te dá uma característica a mais. Entendeu? Entenderam essa estratégia? Eu não sei se eu me expressei bem, mas é essa a ideia. Em que isso difere, né? Aqui. Então, a pessoa fala de um cachorro, descreve. Depois ela fala de um gato. É quase a mesma descrição. Um bicho pequeno que eu não gosto. Outro bicho pequeno que eu não gosto. Tá, qual a diferença do gato para o cachorro? Em que difere um gato de um cachorro? Porque o cachorro ele é mais brincalhão. Pronto, te deu uma característica a mais. Tudo isso é para quê? Descrições mais ricas. São estratégias úteis. Encurralar o sonhador. O que significa isso? Cercar no sentido de que às vezes ele vai pegar uma imagem e vai fazer uma outra associação. E vai começar a sair, né? Pela tangente, por medo, né? Porque não está querendo encarar certas coisas. Tal. Aí você fala, tá bom, mas vamos voltar para o sonho. E tal imagem?
Se precisar, explora outra imagem. Aquela ali está meio difícil, está meio truncado. Não, tudo bem. Então me fala um pouco mais da caverna. Tá? Mas não deixa ela sair do sonho. É nesse sentido que você vai encurralar. Não deixa ela sair do sonho. Não deixa ela começar a viajar. Puxa ela de volta. Mas se ela estiver muito resistente, aí você passa para outra imagem. Que é uma dica que ele vai dar mais para frente ali. Mas o importante é o quê? Se manter no sonho. Tá? É isso que eu estava querendo dizer. Bancar o cão pastor. Né? O que o cão pastor, ele não pega uma ovelha e sai seguindo a ovelha até ela entrar no curral. Ele vai cercando por todos os lados, né? Aos poucos. Algumas vão atravessar logo a porteira, outros vão demorar mais. Então, se você começou a empurrar de um lado, deu uma travada, vai para outra. Vai para outro lado. Vai cercando, cercando, cercando. Entendeu? Porque assim é mais... a chance de ter uma resistência muito rígida é menor. Porque quando você começou a empurrar por aqui, aí a pessoa firmou o pé. Aí você vai para outra. E vai tocando, assim, é que nem tocar uma boiada mesmo. Né? Se você seguir um só, às vezes você vai até fazer uma conexão. Agora você perdeu todo o restante. É mais útil e tem uma hora que a conexão é total, completa. Né? O que ficou de fora, ficou uma ovelhinha ou outra. Você fecha a porteira ali e vai explorar aquela ovelhinha que ficou de fora. Aquele conteúdo que ainda está obscuro. Mas permanece nele. Mas pelo menos você já fez o geral, o total. E aí a chance de... Não é assim também? Você começa a espantar, a mover um, né? Os outros seguem. Eles falam assim, eu não queria ir para lá não, mas sozinho eu não fico, né? Aí vai junto. Então novas associações vão surgindo. E reafirmar, né? Sempre reafirmando. Cada vez que eu reafirmo, eu tenho chance de conseguir concretizar. Então, os exercícios que eu gostaria que vocês fizessem vai ser em casa, né? Pegar um sonho, de preferência com outra pessoa. Dá para fazer sozinho, como eu falei, mas é mais difícil. Então, pratiquem com outra pessoa antes. Faz uma dupla, ó. De repente entre vocês mesmo, que seria mais interessante ainda. Que o outro vai falar, você está tentando... Não tem problema. É bom que vocês vão lembrando um pouco do que foi falado, né? E que o outro ajuda a lembrar, ó, cuidado que você está fazendo aquilo que era para não fazer, né? Você já está vindo com projeção pessoal. Não tem nada a ver com meu avô. Ou não tem nada a ver com meu casamento ou com meu namorado, com nada disso, né? Nem com o Silvio Santos. Então, é isso. Vocês vão fazer esse diálogo, né? Tentar aí fazer essa entrevista um com o outro, fazer as associações. Pessoal, então algumas conclusões. Quando eu falo que não existe um método superior ao outro, tirando aqueles métodos de projeção pessoal que não tem fundamento nenhum, né? Mas falar Jung é melhor, Freud é melhor. Olha, eu particularmente me considero em parte bem junguiano, assim, gosto muito e de todo esse conhecimento dele. Só que eu entendo que é difícil interpretar como ele interpretava. Até seus alunos mais próximos, né? Passam por um processo de formação muito extenso, muito exaustivo, que com certeza é muito bom, muito válido, mas é um processo difícil, né? A gente não vai aprender interpretações como Jung num workshop, né? Então, assim, eu entendo que quanto mais a gente se dedicar, se aprofundar, com certeza tem muito o que se aprofundar, é isso que eu quero dizer. Tem muito o que explorar ainda desse mundo dos sonhos. O que eu dei foi uma possibilidade simples e prática, né, de utilizar os sonhos. Mas tem várias camadas aí que podem ser exploradas e que esses autores exploraram muito bem. Tá? Então não tem um superior ao outro. Precisa ser praticado. É simples, as perguntas estão aí, mas precisa ser praticado. Porque você tem que ir vendo quais perguntas que ajudam, quais perguntas atrapalham. Tem perguntas que atrapalham, como eu falei, o que isso significa para você? Às vezes atrapalha muito. Só que como é que você descobre isso? Né? Foi a prática da própria autora que descobriu em determinado momento que isso estava atrapalhando mais do que... Então muitas dessas coisas foram testadas, experimentadas. Mas até para a gente pegar esse traquejo e essa capacidade de explorar melhor sentimentos, explorar determinadas perguntas, entender o sentido de certas perguntas melhor, vai ser com a prática. Tá?
Uma ideia que eu tenho, né, é que o sonho só faz sentido eu explorar o sonho, só faz sentido eu interpretar o sonho se ele for me ajudar com a vida desperta, se ele for me mobilizar. Porque se for para, na verdade, eu me travar, não, eu estava super feliz e tal, mas agora eu sonhei com esse negócio e eu entendi que eu tenho que ficar, eu tenho que é melhor eu não dar um passo, né? Aí é exatamente o contrário. Eu sonhei que um avião estava caindo. Bem, agora vocês sabem que pode ser 1 milhão de coisas. Então não vou viajar mais, né? Então, se for para travar, nem mexa com o sonho, deixa para lá, não tem problema. Tem um monte de gente que está sobrevivendo aí sem isso, né? Deixa quieto. Deixa quieto mesmo. Não é uma coisa assim vital, não. Mas é um meio, né? É uma área que eu posso explorar muito, sim. Né? Mas achar que isso, sem isso, né, eu vou estar perdendo uma parcela importante da vida, às vezes não. Porque tem pessoas que têm essa relação simbólica de tentar estar sempre refletindo e entendendo os eventos da própria vida, está sempre confrontando isso. Então, às vezes a vida ela é rica nesses aspectos o suficiente, né? Podemos aumentar nossa capacidade de compreensão de eventos do nosso cotidiano. O que eu acho interessante desse exercício é principalmente isso. Às vezes a gente aprender a ver os eventos também do nosso dia a dia com um olhar mais simbólico. Né? O que isso está gerando em mim? O que isso está causando? O departamento lá. Porque às vezes eu posso falar assim, então isso estava querendo me falar sobre o departamento. Não, o departamento também pode ser um símbolo de uma coisa mais profunda, de uma busca individual, de autoconhecimento, etc. Entendeu? Então, o departamento, me sentir dessa forma, ter tais dificuldades, ter tais obstáculos, pode estar sinalizando, né, ou representando elementos de autoconhecimento, de uma busca de realização que vai muito além do departamento que eu trabalho. Estão entendendo? Então, eu posso olhar para a minha vida mais ou menos com esse olhar. Ou seja, que sonho é esse que eu estou vivendo? Essas imagens, o que elas me dizem? As dificuldades que eu enfrento, o que elas me dizem? Isso não vai me tirar o comprometimento de ter que viver as coisas com seriedade, mas de pelo menos tentar entender o significado dela, o sentido dela. Que eu entendo, né, na filosofia a gente vê muito isso, que todas essas coisas têm um significado, às vezes que podem contribuir para uma saga que vai muito além do emprego que eu estou tendo ou de um sonho.